doutora Gisele, né? A respeito de como funciona o trabalho aqui no CAPS, todo o seu processo, né? Desde o atendimento até a sua dispensação. Eu sou o Vinícius, faço parte do grupo de estágio do 6º período noturno de farmácia. Estou aqui hoje para fazer umas perguntas para ela. Bem, doutora Gisele? Boa tarde. Um prazer muito grande dar uma entrevista para vocês. Estou muito feliz de recebê-los aqui e vocês participando, fazendo a nossa tão querida e agradável atenção farmacêutica, que é que todos nós deveríamos fazer, tá? E agradeço por recebê-los aqui, por ajudar nessas 3 semanas que vocês estiveram presentes aqui. Bem, agora iniciaremos uma série de perguntas que estão de acordo com o trabalho dela, né? Que ela realiza aqui no seu dia a dia. Doutora Gisele, como é o dia a dia do trabalho no CAPS? O nosso trabalho aqui é um trabalho muito exaustivo, porque são aproximadamente 7.000 pacientes cadastrados aqui. Então nós atendemos o paciente, dispensamos a medicação para ele, fazemos a orientação medicamentosa e todo aquele suporte psicológico que apesar de não fazer parte, não ser da nossa competência, a gente acaba se envolvendo com o paciente e acaba sendo um companheiro dele. Então é um trabalho muito ardoroso, muito cansativo e saímos daqui esgotados a cada dia. Mas a gente faz esse trabalho com muito prazer e apesar de tudo é um trabalho muito gratificante, porque quando a gente faz aquela dispensação, a gente está sabendo que o paciente vai tomar e que vai ser curado daquela doença que ele tem. Bem, gostaria de ressaltar também aqui e elogiar também a competência da doutora Gisele perante o atendimento e a dispensação desses medicamentos que podemos acompanhar mediante o estágio aqui e, consequentemente, né, o sucesso do trabalho final pelo nível técnico dela e de conhecimento também. Doutora Gisele, quanto tempo a senhora atua no CAPS? Bom, quando inaugurou o CAPS, há uns 12, 14 anos mais ou menos, eu fui a primeira farmacêutica do CAPS, logo que foi inaugurado. Depois eu saí, porque houve a necessidade de eu ser lotada na unidade mista, no materno e infantil, daí eu saí e agora estou retornando novamente. Então eu já conheço a dispensação mesmo, porque há necessidade do farmacêutico, por se tratar de um setor de medicamentos controlados, psicotrópicos, então há necessidade do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da farmácia onde há a dispensação. Então desde junho eu estou lotada nessa unidade básica de saúde. Doutora Gisele, ao longo do tempo vimos que estão sendo prescritos medicamentos psicotrópicos muito mais do que eram prescritos antigamente. Dentre esses que temos aqui no CAPS, à disposição da comunidade, quais medicamentos são os campeões de dispensação? Fazendo um trabalho hoje com o pessoal do curso de farmácia, nós podemos identificar e visualizamos quais são os medicamentos que tiveram mais saída. E por que esses medicamentos tiveram mais saída e qual era a doença associada a esses medicamentos? E nós chegamos à conclusão de que, a gente sempre fala, e nós tivemos agora como comprovar, que a depressão é chamada a doença do século, ou são as doenças da alma. Né? Por quê? Porque hoje as pessoas elas estão ocupadas com o trabalho, ocupadas em ganhar dinheiro, ocupadas com o meio social, ocupadas com a posição social, né? E não se identificam com a família, não se identificam com uma religião. Ou seja, o ser humano está voltado para o mundo externo, não está voltado para si mesmo. Então hoje a depressão é a doença que mais está acometendo a população. Então a gente vê mais saída hoje dos 2 medicamentos, a amitriptilina ou triptanol, né? Usado de manhã e um medicamento usado
à noite a clonazepam de 2 miligramas ou o Rivotril. Por quê? Porque as pessoas deprimidas elas não conseguem dormir. Então elas precisam de um suporte para ter uma vida boa. Então o medicamento antidepressivo para acalmá-las durante o dia e o medicamento de noite para elas conseguirem dormir, porque sem esse medicamento elas não conseguem dormir. A pessoa que está acometida da depressão. Muito obrigado. Como foi relatado agora, pela senhora, realmente o que mais preocupa hoje em dia a nossa vida, né? No dia a dia, é o caso das doenças relacionadas ao estresse, a estados emocionais e também relacionados às pessoas que estão ligadas mais ao mundo externo. Eu tinha uma pergunta para fazer, que seria essa, foi muito bem respondida pela senhora. Então a gente pode afirmar que hoje realmente está acometendo mais as pessoas nessas enfermidades são os problemas relacionados ao estresse e à depressão, que leva, né, um aumento de prescrição nessa área. Doutora Gisele, o serviço prestado nessa unidade básica de saúde é suficiente para suprir as necessidades da comunidade? Olha, na parte medicamentosa, houve uma elaboração de uma planilha de medicamentos. Essa planilha eu pretendo mudá-la para o ano que vem para melhorar, né? É claro, trabalhando junto com o suporte médico. Nós vamos trabalhar junto, tá? Vamos trabalhar com todas essas medicações, com essas doenças existentes e a melhoria de cada medicamento. E o sucesso que cada medicamento tem em relação ao paciente, não esquecendo também da relação custo-benefício, que no órgão público a gente também tem que ver o preço do medicamento. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, associando um medicamento com o sucesso da melhoria e também o custo-benefício. Então, vamos elaborar para o ano que vem uma tabela melhorada, observando todos esses tópicos. Tá? Para todas as doenças ficarem bem relacionadas e a parte medicamentosa bem suprida também. Qual a importância de uma unidade básica de saúde como o CAPS para a comunidade? É de suma importância, né? Porque vocês imaginem, 7.000 pacientes sem atendimento médico, sem atendimento medicamentoso, sem atendimento psicológico, sem atendimento fisioterapêutico, sem suporte de trabalhos nas oficinas, o que seria? Porque o paciente não vem só ao CAPS pegar o medicamento. Ele vem ao CAPS, ele vai fazer o atendimento médico, logo depois ele passa pela farmácia, vai pegar um medicamento, vai aceitar a dispensação, a orientação de como usar esse medicamento. Depois, se ele está com algum problema físico, algum torcicolo, alguma rigidez muscular, ele já vai ser encaminhado para a fisioterapia. Se ele está com algum problema psicológico, ele já vai ser encaminhado para o psicólogo. E às tardes nós temos as oficinas, onde esses mesmos pacientes aprendem a bordar, aprendem a costurar, aprendem a fazer artesanato, pintura. E isso tudo também o CAPS fornece paralelamente uma alimentação, ou seja, com café da tarde para eles também. Ou seja, eles saem do CAPS com tudo isso felizes, porque eles foram bem tratados, ou seja, a parte física e a parte emocional. Então nós temos que trabalhar o paciente não somente a parte física, mas também a parte emocional e a parte espiritual. É um tratamento feito acoplado, nunca sozinho, sempre feito junto, para dar o resultado certo que a gente imagina. Doutora Gisele, com o passar do tempo, a senhora pôde notar um aumento na dispensação de medicamentos? Sim, houve um aumento do número de medicamentos e isso a gente pode associar com a relação dos mapas mensais que nós fazemos. Por exemplo, quando o CAPS ainda era no início, começamos com 7, 8 mil comprimidos de um tipo de medicamento. Hoje, o mapa mensal do mês de outubro, já apresentamos 16 mil comprimidos de amitriptilina, ou seja, que é servido para a depressão. Ou seja, constantemente, diariamente, nós observamos um aumento do número de pacientes cadastrados
e, consequentemente, um aumento do número da dispensação de medicamentos também. Bem, qual a importância do conhecimento técnico no farmacêutico para atuar nessa unidade? Finalizando nossa entrevista. O conhecimento técnico é de suma importância. Por quê? Porque através do conhecimento técnico você consegue fazer a dispensação do medicamento. Só que há uma parte por trás mais importante ainda. Ou seja, a parte técnico-social, que é o que nós fazemos aqui hoje, que o farmacêutico do CAPS desenvolve hoje. Ou seja, você dispensa o medicamento e você faz o lado social, ou seja, você explica como deve ser administrado aquele medicamento, você se envolve de uma maneira que você consegue ajudar aquele paciente, amenizar um pouco do sofrimento dele, e isso muitas vezes é muito mais importante do que só simplesmente dispensar, porque dispensar é um ato técnico, e você se envolver emocionalmente, você passa a ser um companheiro daquele paciente. E muitas vezes ele vem aqui procurar você para simplesmente escutar uma voz amiga, uma voz companheira. Ou seja, a atenção farmacêutica sim é importante. E vocês, como futuros farmacêuticos, vocês vão fazer isso. Vocês não vão ser meros dispensadores de medicamentos. Vocês vão fazer a atenção. O que é fazer atenção farmacêutica? É se colocar no lado do paciente, é você trocar de posição, você vai se colocar no lugar dele. Ou seja, o que o paciente está sentindo, o que nós vamos fazer para diminuir esse sofrimento, se aquele medicamento está causando efeitos colaterais, o porquê desses efeitos colaterais, será que por detrás disso não está uma superdosagem ou uma dosagem menos? Será que aquele medicamento está sendo administrado corretamente, ele está tomando aquele medicamento, ou ele não está tomando aquele medicamento? Qual o sofrimento que está por detrás dessa doença? E o que nós podemos fazer como farmacêuticos e principalmente como seres humanos para amenizar um pouquinho daquela pessoa que deixa de ser um paciente, passa a ser um nosso colega. Porque esse paciente vai voltar ainda e vai agradecer o minuto de tempo que você teve para escutar o tamanho da dor dele. Então a gente se coloca no lugar do paciente. Essa é a verdadeira atenção farmacêutica que vocês vão fazer. Muito obrigado por dizer. Queremos agradecer também ao senhor. Agora eu gostaria de agradecer vocês, tá? Que eu vejo assim, com muita boa vontade, todos, se fosse falar o nome de cada um eu não saberia, mas todos vocês, agradecer. E eu acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês, que não é que o farmacêutico hoje não é simplesmente distribuir, é você se envolver com o paciente. Eu vejo que hoje vocês se envolveram. Vocês se envolveram porque vocês, quando foram dispensar, vocês se preocuparam com a vida daquele paciente. Ou seja, vocês saíram de dentro da farmácia, se colocaram para o lado de fora e começaram a conversar com o paciente, quantas vezes ele tomava o medicamento, como que ele estava passando, se houve melhora, se ele estava feliz, se ele estava saindo bem, se ele estava participando das oficinas. Ou seja, vocês se envolveram com o paciente, era isso que eu queria. Não simplesmente serem fornecedores, porque isso aí qualquer técnico é. Então vocês hoje têm o conhecimento medicamentoso e mais a parte de entrosamento, que é que você se doar, você se colocar à disposição no lugar daquele paciente que está carente. Então isso eu consegui e eu fico feliz com isso. E quero agradecer muito vocês, tá? Porque além de futuros colegas, né, a gente se tornou grandes amigos aqui. E vocês podem contar comigo por que vocês precisarem. Muito obrigada. Gostaria de parabenizar a senhora pelo seu grande conhecimento, específico técnico, né, por estar tão disposta a ensinar para nós. A senhora sabe. Ah, tá. Isso aqui é a oficina de artesanato, então.